A gente crê até o dia que acontece. Você vai crendo até um dia que você não precisa crer mais, porque já aconteceu. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Glória a Deus. 1 Samuel, no capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Amém? Todos? Amém. Amém? Todos? 1 Samuel, lá no Velho Testamento, passa o Pentateuco, passa o livro de Josué, passa o livro de Juízes, aí vem 1 Samuel. Glória a Deus. Vamos começar a ler capítulo 30, verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Vamos parar por aí, depois a gente continua. Davi havia saído e havia deixado numa cidade as suas duas mulheres e os seus homens, eram aproximadamente 600 homens que estavam com ele. Também haviam deixado as suas mulheres, seus filhos, suas casas, seus bens ali naquela cidade. E quando voltaram, o inimigo havia batido com ímpeto. O inimigo havia se apoderado das pessoas, não tinham matado ninguém, mas tinham se apoderado das mulheres, das crianças, de todos que estavam ali naquela cidade. E quando Davi chegou à cidade, estava queimada e não tinha ninguém. E a Bíblia diz que os homens que estavam com ele começaram a chorar. E choraram tanto, e choraram muito, de maneira que não restou mais lágrimas nos seus olhos. Existem pessoas, e eu há um tempo atrás escutei uma entrevista na televisão, e a entrevistada estava dizendo: por tudo que eu passei na minha vida, eu não consigo mais chorar. Eu não choro mais. A minha avó, que já faleceu, ela dizia isso: eu não choro mais, minha filha. Ela perdeu 3 filhos em vida e teve uma vida muito sofrida, e ela disse: eu não choro mais. Então, o ato de dizer aqui, até que neles não houve mais força para chorar, eles chegaram na exaustão, chegaram no limite das suas forças, no limite da sua tristeza. E quando nós passamos por situações difíceis, quando as pessoas passam pelas situações difíceis, é natural do ser humano tentar achar um culpado para o seu sofrimento. É natural do ser humano. Vamos culpar a quem? Para jogar em cima daquela pessoa toda aquela tristeza,
Então sempre tem um bode expiatório. Sempre tem alguém que leva, que paga a conta da frustração de muitos. E aqueles homens não tinham mais força para chorar e falaram: nós estamos aqui por causa de Davi. Nós sofremos o que sofremos por causa de Davi. Porque se nós não tivéssemos dado ouvidos a Davi, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos com os nossos filhos, com as nossas mulheres, com o nosso gado, com a nossa casa. Mas por causa dele, nós estamos sofrendo hoje. É normal isso acontecer. O ser humano é assim. Então, às vezes, você pode estar passando por uma situação e você está sendo culpado de uma situação e você sabe que você não tem culpa. As pessoas querem achar um culpado. Tenha misericórdia, porque as pessoas estão no limite da sua dor. As pessoas estão no limite. E aí elas procuram a qualquer momento achar. Eu procuro ver assim. Ao invés de você se irar, ao invés de você revidar, procure ter misericórdia. Procure ter amor. Procure orar por essa pessoa, por essas pessoas. Porque a Bíblia inclusive diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Porque se a gente ora pelos nossos amigos, a gente não tem recompensa nenhuma. Se a gente ama quem nos ama, também não temos recompensa. Então, se existe alguém que te magoou demais, se existe alguém que te entristeceu demais, que você julga que seja a causa dos seus problemas, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Não pense em revidar. Não pense em se vingar, porque você serve um Deus que tem a vingança em suas mãos. Aleluia. Deus falou: minha é a vingança. Glória a Deus. Então você não precisa se preocupar. Se alguém se levanta contra você e você é um servo de Deus, deixa Deus agir. Deixa Deus se vingar por você. Ele vai fazer o que for necessário. Mas com uma diferença: com misericórdia. Como Davi, quando pecou, Deus permitiu que ele escolhesse. Se ele queria cair na mão dos homens, ou se ele queria cair na mão de Deus, para pagar a consequência dos seus atos. Porque todos os nossos atos, irmãos, têm consequências. Não pense que você ou eu fazemos as coisas que as coisas ficam impunes. Não ficam. Quando uma situação difícil, complicada, bater na sua vida, faça uma autoanálise. Veja se em primeiro lugar não é um fruto, você não está colhendo um fruto de algo que você tenha plantado anteriormente. E se for isso, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Porque todos os nossos atos, não se enganem, eles geram consequências. Todos. Porque Deus deixou um princípio. Jesus nos ensinou um princípio. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Você só pode ceifar o que você planta. Você só pode colher aquilo que você plantou primeiro. Não adianta você plantar uma coisa e querer colher outra. Não vai conseguir. Não adianta você ser uma pessoa fechada, uma pessoa introspectiva, uma pessoa isolada e querer colher amor, comunhão. Não adianta. Carinho do outro. Você não dá. Como é que você vai querer colher? Nós exigimos tanto, mas esquecemos de olhar para nós e saber, será que a gente dá o que a gente exige? A Bíblia diz: aquilo que você quer que os homens te façam, faça você também. Porque existe esse retorno. Não esqueça isso nunca. Não perca isso nunca de vista. E aí Davi estava ali naquele momento sendo culpado por uma coisa que os inimigos vieram. Ele não imaginava. Ele não esperava. Se ele esperasse, ele ia botar guardas naquela cidade e não iria permitir
permitir que as mulheres, que todos, que os bens fossem levados. Mas ele não sabia. E quando ele chegou, Davi era o líder deles ali. Eles começaram a culpar Davi. Da mesma forma que fizeram com Moisés, quando Moisés, lá no deserto, estava guiando o povo e o povo sentiu sede. O povo teve sede. E foram a Moisés. E foram reclamar. E foram questionar. Por que você nos tirou do Egito? Para a gente morrer de fome, morrer de sede, melhor dizendo aqui. E em Moisés, a Bíblia não diz o sentimento de Moisés naquele momento especificamente. Mas aqui, em Davi, a Bíblia diz que Davi muito se angustiou, porque Davi estava sofrendo tanto que os homens estavam sofrendo, as suas mulheres foram levadas, a sua casa foi queimada. Da mesma forma que os homens estavam sofrendo, Davi estava sofrendo. Porque Paulo disse isso. Não há uma coisa que aconteça com o liderado que o líder não sofra também. Da mesma forma que os homens estavam sofrendo, Davi estava sofrendo. Só que Davi não podia se permitir. Tem coisas na vida, irmãos, que você não pode se permitir. Tem certas atitudes na vida que você, como cristão, não pode se permitir. A Bíblia diz que Davi se angustiou, porque ele soube que o povo queria apedrejar, queria matar um povo que estava do lado dele, um povo que estava guerreando com ele, um povo que largou tudo para seguir a Davi. Um povo que largou tudo, escolheu Davi, vou seguir Davi, e agora estava querendo apedrejá-lo. Você não vê nada familiar com essa história? As pessoas cercaram Jesus, mas na hora de escolher, quiseram crucificar. Por que com você tem que ser diferente? Você é a última bolacha do pacote, como dizem? Então Davi, além de estar angustiado pelo que ele estava sofrendo, ele estava angustiado porque ele estava sofrendo uma pressão externa. Isso pode acontecer. Mas vamos ver o que Davi fez. Ele estava angustiado. Todavia, no final do versículo 6, todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Tem uma versão que diz: Deus deu coragem, buscou coragem em Deus. É o que você e eu temos que fazer. Você não pode se permitir ficar nesse lugar de abatimento. Você tem que buscar em Deus a coragem para reagir. Você tem que buscar em Deus a coragem para continuar. Você tem que buscar em Deus a solução que você tem que fazer. Em Deus. Não é nas pessoas, não é nos homens. É em Deus. Você tem que buscar nele. Se você olhar em Êxodo, no capítulo 17, no verso 4 do capítulo 17, você vai ver que Moisés, quando o povo queria água, compareceu diante de Deus e falou: Senhor, o que eu faço? Se o povo continuar com sede, aí sem água, eles vão me apedrejar, eu vou morrer. Mesma situação. Se dirija a Deus. Tem alguma questão? Tem alguma angústia? Tem alguma situação apertando o teu coração? Se dirija a Deus. Se dirija a Ele. E Davi fez isso. Buscou forças no Senhor. Não se permitiu ficar naquele lugar de angústia. Não se igualou. Você não pode se igualar. O que eu tenho visto hoje são pessoas que querem ser iguais. Não queira ser igual. Queira fazer a diferença. Sabe por quê? Todo mundo quer ser igual. Quando você vê a moda, quando você vê a juventude quer ser igual. Porque ele tem, eu quero ter. Porque o outro faz, eu quero fazer. Porque o outro fala, eu quero falar.
Não queira ser igual. Queira ser diferente. Queira fazer a diferença. Não se permita ser igual. E Davi não se permitiu. Não permitiu ficar naquele lugar de angústia. Ele buscou forças no Senhor. Diga para o seu irmão, é no Senhor. Diga para o outro irmão, é no Senhor. Não é no ombro do irmão, não. É no Senhor. Aleluia, Jeová. É no Senhor. Não é na caixa de chocolate, não. Enchendo a boca de chocolate, porque está tensa. Dando de comer, dando de comer. Não é na comida que você busca a solução, não. É no Senhor. Não é na bebida que as pessoas devem buscar a solução. É no Senhor. Não é no abrir a boca e reclamar, falar mal de todo mundo, nada presta, nada tá bom. Não. Esforço, coragem se busca no Senhor. No Senhor. E Davi buscou no Senhor a força. Diga aí pro seu irmão, busque no Senhor. A força. Busque no Senhor. A força. Mais uma vez, busque no Senhor. A força. Assim como Davi fez. E aí vamos ver o que aconteceu. Davi se voltou ao Senhor. Ele poderia ter questionado. Ele poderia ter dito, mas que Deus é esse que me ungiu, que me separou? Eu vivo fugindo do rei. Eu vivo escondido. Quando eu consigo me estabelecer com algumas pessoas, vem o inimigo e queima tudo, leva tudo. O que é isso? Ele poderia. Mas ele não fez. Ele consultou o Senhor. Vamos ver o que ele fez. Verso 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. A éfode é o manto sacerdotal. Naquela época, o sacerdote ele tinha um manto sacerdotal que tinha duas pedras. Urim e Turim. Turim e Tumim. E através dessas pedras Deus falava. Quando acendia uma, era assim, não, era assim. Quando acendia não, resplandecia. Então Davi pediu para que viesse o éfode, o manto sacerdotal. E aí no verso 8, uma coisa que Davi fez e que a gente não faz. Então consultou Davi ao Senhor. A gente consulta o vizinho, a gente consulta o pai, a gente consulta a mãe, a gente consulta o marido, a gente consulta a mulher, a gente consulta o amigo, a gente consulta o colega de trabalho, a gente consulta todo mundo, mas não consulta quem tem que consultar, que é o Senhor. Você pede a opinião de todo mundo. Olha, está acontecendo isso, o que você acha? E aí vem os debates. Porque todo mundo tem algo para falar. Todo mundo tem um palpite para dar na sua vida, você já não reparou isso? Todo mundo tem algo para falar, e aí vem os debates, as conversas, e as pessoas cheias de autoridade no assunto, e vão falando o que você acha que você tem que fazer, e você tem que fazer isso, porque se fosse eu fazia isso. E você vai consultando qualquer coisa, menos o Senhor. Não, eu vou consultar o irmão fulano, porque o irmão fulano é a irmã Doquinha, como dizem, uma mulher de oração. Então eu vou consultar ela, porque o que ela falar é o que vai acontecer. Aí eu preciso ouvir uma profecia agora. Vou lá na igreja consultar o irmão tal, porque Deus fala com ele. E a Bíblia diz que o povo preferiu buscar cisternas rotas do que o manancial de água viva. Cisternas de águas paradas do que o manancial de água viva. Você pode ir direto no manancial, vai querer buscar a cisterna rota? E Davi consultou ao Senhor. Diga para o seu irmão, Senhor. Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Não é ninguém não, é o Senhor. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Promessa.
Deus fez a promessa. Estava tudo difícil. Deus foi lá e fez a promessa. Persegue. Você vai conseguir. Aí a gente aprende uma coisa. Davi consultou o Senhor. O Senhor deu a direção, mas quem teve que agir foi Davi. Deus não falou com Davi, fica sentado aí, eu vou matar todos os amalequitas e vou ensinar o caminho das mulheres e elas vão voltar para vocês. Vocês sentados aí. Deus não falou isso. Deus falou, persegue, luta, vai, trabalha, faz, age. E você vai ter tudo liberto. Tudo que você quer, que é a libertação das pessoas, você vai conseguir, eu vou te dar. O manto sacerdotal. E as pedras. Esse é o éfode. Esse manto aqui. Pode apagar. Então, Davi teve uma resposta do Senhor. Eu tenho que agir. Deus falou com ele, buscou. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Davi buscou o Senhor. O Senhor falou, vai. Você vai libertar tudo. Aí Davi pegou e foi. Eram 600 homens. 600 homens foram. 200 estavam muito cansados, não aguentaram. O caminho era longo. Eles estavam virados de batalha. 400 continuaram com Davi. E aí, no verso 11, está escrito assim: e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Siglag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo, te guiarei essa tropa. E descendo, o guiou. Vamos parar por aqui. Irmãos, quando Deus promete uma coisa para você, Ele prepara as circunstâncias para que aquilo aconteça. Aleluia. Creia nisso. Glória a Deus. Quando Davi, ao invés de consultar lá os seus amigos mais chegados, foi consultar o Senhor, e o Senhor disse: vai! O Senhor estava preparando o caminho para a vitória de Davi. Há 3 dias aquele homem foi abandonado, porque estava doente. Provavelmente uma fraqueza. Era fome, não era doença. Tanto é que Davi e os seus homens o alimentaram, ele comeu, ele bebeu e voltou o espírito, já se fortificou. Mas sabe por que Deus permitiu? Para que aquele homem estivesse ali, era plano de Deus. Amém. Porque aquele homem é que guiou Davi até as tropas. Davi estava cansado. Ia demandar muita energia Davi continuar perseguindo, buscando onde estavam as tropas e ainda assim lutar contra as tropas para resgatar as suas famílias. E Deus preparou um homem para guiá-lo. Quando Deus tem um plano na sua vida, ou quando Ele te promete alguma coisa, confia. Porque tudo está sendo preparado. Verdade. Aleluia. Portanto, não queira fazer a tua vontade, nem queira que seja no seu tempo. Não é no seu tempo, não é no meu tempo. É no tempo de Deus. Porque é o tempo das coisas serem preparadas. Você acha que tem que ser na hora que você quer. Davi poderia ter saído naquele momento. Então vamos perseguir. Não consultava Deus, não consultava nada, vamos perseguir. Provavelmente ele passaria ali, o rapaz nem estaria lá ainda. E ele ia ficar rodando. Mas ele esperou, ele consultou. 400 homens continuaram, 200 estavam muito cansados. Davi consentiu que eles ficassem no ribeiro, que estavam muito cansados, não aguentariam.
Isso tudo demanda tempo, irmãos. Enquanto isso, o inimigo estava lá, ó, para ser usado por Deus. Quando Deus faz uma promessa, não importa, Ele usa quem Ele quer. Aleluia. Pode ser o seu maior inimigo. Se Deus tiver que usar para te abençoar, Ele vai usar. Amém. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Não fica preocupado, não. Não fica angustiado, não. Faça como Davi fez. Busque forças no Senhor. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Senhor, o que eu tenho que fazer? E espere a direção de Deus. Não entra numa de sair fazendo as coisas da sua cabeça. Espere a direção de Deus. Porque na hora que Deus falar, a situação vai estar preparada. Aleluia. Fala aí pro teu irmão. O Deus que promete, é o Deus que cumpre. Ele promete. E ele cumpre. Aleluia. E aí aquele homem estava ali. E foi instrumento de Deus para guiar Davi até a sua vitória. Glória a E Deus. Davi chegou até, no verso 17, a terra dos filisteus, e disse, o verso 17, e feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que montados sobre camelos fugiram. Assim, livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. 19. E ninguém lhe faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Querido, é a bênção e é mais. É a bênção e é mais. É o que é teu e é mais. É mais, porque Deus é abundante. Deus é abundante. Creia nisso, creia assim. Edifique a tua fé, fortaleça a tua fé. Você serve a um Deus que é poderoso para agir na tua vida. Não importa o que esteja acontecendo, Ele é fiel, Ele pode, Ele pode. Aleluia. Glória a Deus. Você não está diante de um Deus que não pode. Você não está diante de um Deus fraco. Você não está diante de um Deus falso. Você está diante de um Deus forte, que pode todas as coisas. Se Ele ainda não fez na tua vida, é porque não chegou a hora. Amém. Agora você, fica firme. Para de questionar. Para de murmurar. Para de se levantar contra. Porque Deus está preparando que você que está aqui nessa noite seja digno de receber a promessa de Deus. Glória a Deus. Porque se Ele te prometeu, você só não vai receber se você quiser. Se você for negligente, se você for rebelde, se você for obstinado, se você quiser fazer as coisas da sua cabeça. Agora, se você entregar nas mãos do Senhor, esperar o momento certo, acontecer o que aconteceu com Davi, profetizo na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor vai tornar a trazer tudo que é teu. Aleluia. Satanás tem levado os Glória a teus Deus. entes queridos. Aleluia. O Senhor vai tornar a trazer. Creia. O inimigo tem levado os teus bens. O Senhor vai tornar a trazer em nome de Jesus. Aleluia. Creia, creia. A tua fé te salvou, dizia Jesus. Sabe o que vai fazer você ver a tua promessa? A tua fé. Não é a tua obstinação, não é o que você acha, não é a tua rebeldia, não é o que você pensa. Isso para Deus não é nada. O que vai levar você até a tua vitória, como a gente costuma dizer, até receber a tua promessa, é a tua fé. Então sabe o que você tem que fazer? Edificar a tua fé. Fortalecer a tua fé. A fé tem que ser exercitada. A gente exercita a fé quando a gente ouve a palavra.
Quando a gente vê, Deus pode agir na minha vida, eu vou crer assim, eu vou crer desse jeito, eu vou mudar a minha vida. Aí você vai exercitando a sua fé. Quando você vê Deus agindo na sua vida, você diz, é assim mesmo, é esse Deus que eu sirvo. E você vai continuando. Quantas coisas Deus já fez por você, querido? Quantas coisas Deus já fez por você? Será que você já esqueceu das maravilhas que Deus já fez? Será que ele antigamente era Deus e agora não é mais? A Bíblia diz que Deus não muda. Ele é fiel. Ele trouxe uma coisa, ele vai trazer outra. Ele deu uma coisa, vai dar outra.